Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje vamos estar falando sobre o TIGA 11, considerado um dos melhores fundos imobiliários de tijolo, e ele tem apresentado bons resultados. Entretanto, ele acabou de soltar aí o seu dividendo aí no dia 30 de agosto, prometendo pagar aí no dia 13 de setembro um valor de R$ 1,12. Como nós podemos observar, foi uma queda aí de 10 centavos quando comparado ao mês passado. Alguns investidores já começaram a ficar com o pé atrás, porque é a segunda queda consecutiva na casa de 10 centavos. E como nós podemos observar, R$ 1,33, R$ 1,22 e agora R$ 1,12, ou seja, quedas bem interessantes que nós podemos observar aí nos últimos 2 ou os últimos 3 meses, certo? Só que para o investidor que já está posicionado há mais tempo, você não pode olhar a fotografia do momento, você tem que olhar o cenário como um todo. E se nós olharmos o cenário como um todo, ele segue distribuindo um dividend yield de mais de 1% ao mês, o que é muito para fundo de tijolo. Geralmente quem distribui mais de 1% ao mês é fundo de papel. Nos últimos 12 meses ele chegou a pagar quase 14% isento de imposto de renda. Tem um patrimônio que vem se aproximando da casa dos 3 bilhões, e caso nós tivéssemos uma queda da taxa de juro, esse valor provavelmente ia subir, porque existe uma corrida para comprar imóveis e loteamentos. A sua cota patrimonial está 2,7 bilhões, quantidade de ativos 215, ou seja, não tem nenhum fundo imobiliário que seja tão diversificado quanto o TIGA 11, porque está espalhado em 23 estados e 111 municípios, ou seja, ele é um ativo bem mais arriscado, é verdade, porque investe em desenvolvimento, mas ele busca ser o mais pulverizado possível. Tem uma grande base de cotistas, 178.051, tem uma liquidez de 8,82 milhões por dia, ou seja, uma das maiores liquidez do mercado, e no mês atual já entregou para o seu cotista um retorno de 0,35%. Se nós descermos aqui embaixo, nós vamos ver dados ainda mais interessantes sobre o TIGA 11. Se nós descermos aqui embaixo, a gente vai ver que desde que ele começou a ser negociado, como nós podemos observar aqui no gráfico, ele nunca perdeu para o IPCA, como nós podemos observar aqui, nunca perdeu para o CDI, e a sua cota patrimonial, ajustada, está num patamar bem superior até mesmo o IFIX, ou seja, para quem está posicionado há muito tempo, está tranquilo, porque ele vem se valorizando na casa de 144%, enquanto o CDI aí, que é o seu adversário, está bem distante, na casa ali de 60%, e o IPCA, que deveria ser um indicador comparativo, está somente na casa de 40%, ou seja, o TIGA 11 está bem distante, certo? Se nós descermos também, a gente vai observar ainda que a cota patrimonial ajustada, ela vai subindo ao longo do tempo, batendo o CDI e batendo o IPCA, porque como ele é um ativo de risco, ele vai colocar uma taxa bem maior do que a taxa de mercado, certo? Se nós olharmos do ponto de vista a taxa de pagamento mensal, ele sempre pagou acima de 1% para o seu investidor, embora ele não seja um fundo de papel, um fundo de tijolo, e dividend yield sempre ele pagou acima de 13%, Se nós arredondarmos aqui, até o momento ele nunca pagou abaixo de 14%, ou seja, vem pagando muito, certo? Se nós formos olhar a evolução do número de investidores, ao longo do tempo vem subindo de forma exponencial.
Ou seja, cada vez mais investidores estão descobrindo este fundo imobiliário que é o TIGA 11. Se nós formos olhar os resultados ao longo dos meses, são resultados surpreendentes. Maio, 31 milhões, junho, 25,9 e julho, 32,7. E o mais importante é que as despesas seguem fixas na casa de 3 milhões, ou seja, é um fundo arriscado, mas bem equilibrado, certo? Se nós formos olhar para o portfólio dele, que é um dos portfólios mais interessantes, ele tem 215 ativos, sendo 113 loteamentos, 40 incorporações, 4 multipropriedades, um shopping e um imóvel para renda, né? Ou seja, um imóvel alugado. Além disso, ele tem uma carteira de crédito com 36 CRI Core e 16 CRI Tático. Além disso, tem 2 fundos imobiliários na sua carteira e uma ação, o que torna ele um dos fundos mais diversificados da Bolsa, né? E outro ponto importante é que a maioria do seu PL está em equity, ou seja, está bem posicionado no mercado, ou seja, é um fundo bem moderno, né? Ou seja, que tem trazido aí bons resultados e ele tem uma taxa de retorno gigantesca, como nós podemos observar, na casa de 16,67, ou seja, são valores muito grandes, certo? Então, o dividendo vem caindo, tem assustado alguns investidores, mas não precisa se assustar, porque os resultados deles são super seguros, certo? Se você quer aprender a avaliar fundos imobiliários, assim como eu e outras pessoas, estão abertas as matrículas para o curso da Suno, onde você vai aprender do zero até o avançado com os melhores, né? E entre esses melhores se encontra o professor Baroni, uma das maiores referências no segmento de fundos imobiliários há mais de 25 anos, onde você vai aprender a conhecer os segmentos, saber como investir, saber como gerir uma carteira, saber como selecionar os seus ativos, fazer valuation, ver se faz sentido ou não você alugar um fundo imobiliário e você ainda recebe o certificado. E caso você faça o curso e veja que você não está aprendendo, né, não tem problema, nós devolvemos aí todo o seu dinheiro, certo? Para finalizar, vamos ver como é que o TIGA 11 vem se comportando na Bolsa. Se nós olharmos lá no início do ano, né, lá, se nós olharmos, considerarmos aqui lá no início do ano, ele estava na casa de R$ 107, como nós podemos observar, né? Imediatamente diante de quadro de queda das taxas Selic, imediatamente ele disparou, batendo o máximo ali de R$ 121,03. Depois ele sofreu uma pequena queda, batendo na casa de R$ 116, e depois subiu de novo, batendo na casa dos R$ 119, e agora paralisou aqui na casa dos R$ 117. Ou seja, você que é investidor deste fundo imobiliário, que investiu lá no início do ano, você está ganhando 14% de dividendo e, além disso, as suas cotas cresceram. Você teve um crescimento de cota na casa de R$ 10, ou seja, é muita coisa para um fundo imobiliário, certo? Então, o dividendo caiu, mas isso é motivo para se assustar? Não, né? Porque fundo de desenvolvimento ele é assim, né? Tem momentos em que ele paga menos, ou seja, ele acaba sofrendo uma queda brusca, mas quando o dividendo sobe, sobe para valer e cobre os períodos de baixa, certo? Então, esse era o nosso vídeo do nosso canal de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor ainda do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário e diz aí se você tem o TIGA 11 na sua carteira. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.